E eu quero rapidamente, antes da gente prosseguir no dia de hoje, pensar com você o que diz os Provérbios, o livro de Provérbios. Livro de Provérbios, no capítulo 28, é simples e avassalador. Olha só o que ele diz. Fogem os perversos. Fogem os perversos. Quando? Por que fogem os perversos? Fogem os perversos. E a gente imagina que é porque um contingente maior chegou. A gente imagina que é porque um poder maior se aproximou, ou porque alguma soberania irresistível se manifestou grandiosa. Por isso os perversos fogem, porque aparentemente os perversos não fogem de nada, nem de ninguém. Aparentemente eles trituram, trilham, passam por cima, são avassaladores. Então, por que fogem os perversos? É uma pergunta interessante, importante, especialmente num tempo como este que nós vivemos, onde, em boa parte do mundo, os perversos reinam, governam, determinam o que deve acontecer e frequentemente forjam as leis contra o pobre, contra o oprimido, contra o desvalido, contra o empobrecido. O perverso, frequentemente, mais do que frequentemente, não gosta de pobre, nem de fraco, nem de necessitado. Você discerne entre milhões de sinais o perverso pelo desprezo que ele tem por aquele que está sofrendo. Existe uma sociopatia no perverso. E quando o caso dele é mais grave, existe uma psicopatia, uma incapacidade de se solidarizar, de ter compaixão, de ter empatia, de se importar. De se importar, o perverso não se importa. No entanto, é que se diz que o perverso foge. E isso me interessa muito. Entender por que, num mundo de perversos dando as cartas, a pergunta é: quando os perversos fogem? E o Salmo responde, o livro de Provérbios, capítulo 28, diz: fogem os perversos, sem que ninguém os persiga. Essa que é uma coisa extraordinária a respeito dos perversos, é que eles se tornam a sua própria assombração. O pior inimigo do perverso é o levante diabólico da sua própria consciência contra ele próprio. Ele pensa, ele engendra, ele concebe, ele trama, ele inventa inimigos para ter pretextos de expressão da sua própria perversidade, mas ele não sabe que enquanto ele constrói demônios para os outros, enquanto ele elabora assombrações para o próximo, ele não fica isento da sua elaboração. Ele é um ser em estado de cumplicidade com o abismo, com a escuridão, com as trevas psicológicas, com as trevas da alma. Esse é o ambiente, essa é a sua fábrica de produção de perversidades, de assombrações, de sustos.
de mentiras, de fake news, de construções apavorantes para a dominação do povo. Ele é um fabricante de falsas impressões de medo. É o perverso. Mas ele não sabe que enquanto ele fabrica medos para os outros, enquanto ele cria inimigos para justificar as suas ações loucas, translocadas e perversificadas, ele próprio está construindo o material da sua própria assombração. O inimigo que ele cria será dele o pior adversário. As mentiras que ele fabrica para dominar, para engendrar contendas, voltam-se sempre contra ele, como Jesus disse a um princípio: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem com mentira se expande, com mentira e pela mentira será esmagado. Quem com ficções produz impressões controladoras na mente dos outros, ficará paranoico da sua própria invenção, que o perseguirá, que produzirá seus pesadelos, seus medos, seus pânicos disfarçados, suas noites angustiadas, sua impressão de que o que ele intenta contra os outros voltar-se-á contra ele próprio a qualquer momento. E ele tem razão, porque essa é uma lei da vida. Tem muita gente que pode estar me ouvindo aqui agora e achando tudo isso uma ficção baseada na sabedoria do livro de Provérbios. Não. Essa é uma lei da vida que aqui em Provérbios já foi observada. Os provérbios são escrituras de observação. Os provérbios são constatações de natureza estatístico-histórica. O escritor de provérbios não recebeu uma psicografia da sabedoria eterna. Isso aqui é um acumulado de histórias, impressões, percepções, conclusões. Foram tantas durante tantos anos que passou de uma geração para outra geração. Vou colocar o azulzinho. Até que se escreveu como escritura essa lei da vida. Essa lei da vida, como observação daquilo que se empilhou no curso da história. Imagine, esse provérbio aqui foi escrito com base nas observações históricas do passado. Que passado foi esse? Há 3.000 anos. De lá para cá, nós empilhamos mais 3.000 anos dessas mesmas certezas. De modo que nós temos aqui milhares de anos de constatação. Constatação que os perversos fogem sem que ninguém os persiga. E a gente tem uma quantidade aterradora de histórias bíblicas para confirmar isso. E de histórias extra e paralelas à Bíblia, e de histórias da finalização dos textos bíblicos para cá, na continuidade das narrativas da civilização humana, tanto universal quanto ocidental, para comprovar que esse é um fato. Nós temos, inclusive, psicologias que se estribaram em conclusões como essa aqui, para concluírem que tudo volta, a maldade volta, assim como o amor, a verdade e a justiça se empilham como bênção, como graça, e retornam sobre a vida daquele e daqueles que o praticam.
A mesma coisa é com a perversidade, com a covardia, com a maldade, com o complexo de inferioridade transformado em ideologia de vingança, que vai dando aos indivíduos o suposto estribamento e justificativa para a prática dos seus caprichos perversos. Em geral, o perverso adulto, seja ele pequeno ou grande, seja ele um indivíduo cujas perversidades caem sobre família ou um grupo menor de pessoas, ou seja, um empresário perverso que trata mal seus funcionários, ou seja, uma autoridade pública, tanto mais elevada quanto seja, mais fica óbvio que ele, na sua covardia, porque toda perversidade é covarde, isso você pode escrever. Eu nunca conheci um homem de fato valente que seja perverso. E nunca conheci nenhum homem perverso que não seja covarde. Ele é capaz de uma conversa no particular, onde ele não tem a coragem de expressão, de manifestar tudo que ele pensa, ao contrário, às vezes ele até se dissimula de bonzinho, mas se ele chegar ali na frente, ele encontrar o povo da manipulação, os tolos que sorvem as suas ameaças de perversidade, ele grita como um louco ensandecido. Por quê? Porque ele é covarde. No cara a cara, ele não diz nada. No olho, no frente a frente, ele não tem peito. O perverso precisa de auditórios, de validações, de corroborações, especialmente o perverso, cujas perversidades são praticadas como política dele sobre o povo, como ação dele, como soberania dele, como aspiração dominadora sobre o povo. No particular, ele é confundido até com um indivíduo tratável, mas um minuto depois, se puserem diante dele o grupo da sua manipulação, ele esbraveja o grito das suas perversidades. E a gente até pensa que existe uma força ali. Eu assisto alguns perversos, já conheci muitos. E hoje em dia eu digo para minha mulher, esse cara aí, se me pusesse num quarto escuro com ele, só nós dois, e você ouvisse a minha conversa com ele, você ia ver como ele ia afinar, porque ele é frouxo. Ele só esbravateia quando ele tem um grupo de idiotas que não entendem nada, mas no particular ele afina, porque o perverso é covarde. O perverso é medroso. O perverso projeta tantos males sobre os outros que ele acha que os outros projetam e criam os mesmos males contra ele. Ele anda angustiado. Ele não se separa das suas armas de ataque para ferir, porque supõe que a qualquer momento será atingido. E ele está certo, o perverso. Ele será atingido pela sua própria perversidade, que sobre ele voltará. Voltará inapelável, é uma lei da vida. Ele foge, e você ainda vai ver os perversos da sua vida, começando por aqueles que oprimem você em casa, no trabalho, nas relações diversas, ou nos poderes maiores e superiores, você os verá em estado de fuga. E por que os perversos fogem sem que ninguém os persiga? Eles fogem por causa do medo paranoico. Eles fogem porque o engendramento de males que eles criam na mente se volta contra eles próprios e chega uma hora
de alguma fragilidade que os acometa, que eles entram num pânico não declarado e creem que tudo quanto os habita como engendramento e confabulação maligna está vindo sobre eles próprios. Enquanto podem, eles gritam. Mas chega uma hora em que eles correm, em que eles fogem. Foi assim em toda a história bíblica. Se você conhecesse a Bíblia, conhecesse pelo menos como história, você ia ver que do Gênesis para frente, todos os grandes perversos fugiram. Ele foge por causa da culpa persecutória, que ele nem chama de culpa, ele nem sabe bem o que é culpa. Dependendo do nível de psicopatia e sociopatia, ele não designa nada como culpa, ele apenas sente uma impressão apavorante que ele não sabe nem designar, que cresce como um pânico inexplicável, e é pânico dele mesmo. É ele experimentando a sua maldade como inimiga da sua própria consciência e mente, e consciência não é aquela que se importa com os outros, nesse caso, é aquela que dá conta apenas de si mesmo. E ele está tão perdido, vai se enlouquecendo, vai se lunatizando, vai se fragilizando no seu medo paranoico, que chega uma hora que se torna compulsivo a sua fuga. O perverso foge, sem que ninguém o persiga. Sem que ninguém o persiga. Diferentemente do homem bom, do homem justo, do homem que concebe o bem, que não vive para tramar o mal, nem para desejar o mal, nem para orar pelo mal, nem para pedir o mal, nem para se vingar, diferentemente do justo, que é intrépido como um leão, que é intrépido como um leão. Nós estamos começando a assistir agora em alguns cenários mundiais contemporâneos da nossa experiência generacional, alguns perversos que estão começando a observar o retorno da intrepidez dos justos, que são intrépidos como um leão. Justos simples, justos fracos, justos pobres, justos velhos, justos jovens, justos sem casa, justos sem nada, mas que têm ainda sua própria humanidade intacta, que diante do absurdo provocado pelo perverso e pela perversidade, ou pelo conjunto da ideologia da desafeição e do ódio, postos em prática, achando que reinam soberanos sobre a fraqueza humana, enquanto acumulam maldades como assombração pessoal, latente na consciência, na mente, até o dia da grande manifestação, da grande eclosão dos milhões de ovos de serpente chocados na alma dos perversos. Até aquele dia quando isso tudo explode. E é também concomitantemente o dia em que a multidão dos justos silenciosos não aguentam mais a saturação, o sufocamento, o estrangulamento, o abuso, a perversidade, a soberania, o imperialismo, a tirania, vestida de descaso,
contra o significado da existência dos outros. Chega o dia em que a coroa do capricho é confrontada pelo esturro dos justos pobres e simples, mas que se levantam na intrepidez de dizer basta. E aí os perversos tremem, porque são covardes. Porque na perversidade não existe nenhum escudo para proteger o covarde perverso da sua maldade. Você preste atenção no que eu estou dizendo. Eu estou falando não uma profecia, eu estou fazendo uma constatação da verdade bíblica, histórica e da realidade narrada no curso da civilização humana, que me dá endosso absoluto para o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você vê perversos ainda aí, eles vão fugir, eles vão cair. O mal deles os visitará. O pecado deles os achará. Isso é uma lei inevitável. Não fique do lado da perversidade, porque você vai ser achado e encontrado pela calamidade dele. E você vai estar em associação com a perversidade. E ela indiscriminadamente açoitará você tanto quanto a ele. Já aconteceu no mundo inteiro, é uma pena que você não tem memória, que você não sabe de nada, não conhece e não lembra nem da semana passada. Vai vivendo como se você estivesse inventando a existência agora, como se as opções que você estivesse fazendo fossem as primeiras. Tolo, insensato, louco. Você está se associando àquilo que já carrega o vaticínio esmagador do juízo divino e que não houve ninguém que dele tenha escapado. Você acha que vai inaugurar uma era? Você acha que vai inaugurar uma era, seja isso no ambiente conjugal, familiar, profissional ou no ambiente público? Louco! Você vai ser pegado por você mesmo. Quem me dera os perversos deste mundo estivessem me ouvindo agora. Quem me dera o testemunho de Nabucodonosor fosse conhecido por eles em Daniel, no capítulo 4. A perversidade esmaga o perverso e o enlouquece, o põe em fuga e o desespera e se torna o diabo dele mesmo, o Satanás perseguidor. Quando eu vejo o indivíduo inventando males que não existem, que ninguém criou todos os dias, eu entendo e avalio do ponto de vista histórico, clínico. Eu tiro o pulso dele e sinto o nível de estresse apavorado que começou a se acumular. O perverso, quando vai entrando no desespero, nos estertores da sua agonia, começa a ter que projetar inimigos todo dia para justificar o pânico e o medo que tomam conta dele, que anda apavorado achando que será assassinado a qualquer momento. E por quê? Porque ele conhece a sua própria perversidade. Ele tenta transferir isso para inimigos que ele cria, que ele inventa, que ele diz que estão querendo destruí-lo, mas na realidade ele vem sendo perseguido pela sua própria perseguição, diz o Senhor. Fogem os perversos, sem que ninguém os persiga. Fogem por causa da sua culpa, fogem por causa do retorno da maldade. É o eco das suas vozes, é a assombração dos seus pensamentos,
são os ectoplasmas dos seus próprios desejos perversos que lhes aparecem como se fossem um inimigo vindo, quando na realidade são eles próprios se visitando covardemente, porque covardes são, com os pânicos e ameaças que eles criam para outros. Você está me entendendo? Tem muita gente que não quer me entender, que dá coceira no ouvido. O cara não quer enxergar. Mas a tua mulher está me entendendo, teus filhos. E tem uma nova geração inteira de gente que não enlouqueceu, que sabe que eu estou dizendo palavras de verdade, de bom senso, de sabedoria, e que elas são irretorquíveis, que elas são infalíveis, que elas são em si mesmas esmagadoras como uma profecia de Deus. Os perversos fogem sem que ninguém os persiga. Mas o justo, por mais fraco que ele seja, se torna intrépido como um leão. A gente está vendo isso em muitos lugares e vai chegar aqui no nosso país também. Os justos vão se levantar intrépidos como um leão. Isso está se acumulando, se acumulando, se acumulando. Vai chegar uma hora em que a barreira vai romper. O derrame vai acontecer. Os perversos vão fugir de si mesmos. E os justos vão se levantar intrépidos como um leão. Por causa da transgressão da terra, por causa da perversidade dos líderes, frequentemente mudam-se as lideranças dos homens, porque a sociedade não aguenta muito tempo a perversidade proclamada como soberania. Chega uma hora em que a saturação vem. O cara está gritando, está dizendo: I can't breathe. I can't breathe. Eu não posso respirar. Eu não posso. É nessa hora da covardia suprema que é suscitado no coração daqueles muitos justos que se sentem sem nenhum poder para fazer nada na sua impotência, mas de repente brota neles a intrepidez do leão. E eles saem, fracos e poderosos, desarmados, porém transformam-se numa milícia de gritos verdadeiros contra os argumentos da perversidade praticada como capricho e tirania. Só não me entende quem não quer. Os anjos estão me entendendo e meu Pai Celeste está dizendo: é verdade, é a minha verdade. Todavia, por um sábio e prudente se faz estável a ordem. O que nós estamos precisando agora, nesse tempo de governo dos perversos, em muitos lugares da Terra, onde há uma militância de perversidade crescendo no planeta, esquecidos do que maldades supremas têm feito a nós, humanos, na Terra, surgem sempre novas serpentes da ninhada perversa e que vêm com a avidez de proporem aquilo que a sabedoria sabe que mata, mas os tolos sempre compram como ideologia nunca antes praticada para repetirem os males que na história a gente já sabe que são inafastáveis. Eles chegam, eles vêm. E ninguém os vence. É um fluxo, é um tsunami quando chega.
É um tsunami, como a gente está começando a ver nos Estados Unidos. A perversidade proclamada nesses últimos anos da maneira mais arrogante, mais imperialista, mais caligulenta, mais Nera de Nero possível, mais domiciana, vai sendo dita, desdita. São botões da perversidade sendo acionados, loucuras e mentiras e mentiras e mentiras. E a gente pensa que não tem mais jeito, esquecidos de que o perverso é fraco, o perverso é covarde, o perverso se aproveita do encolhimento e do silêncio para pavimentar a sua maldade no mundo. No entanto, a fraqueza de alguém que diz I can't breathe, eu não posso respirar, que é ouvida como último suspiro por milhões que se levantam na sua fraqueza e intrépidos como um leão, esturrando os clamores pela justiça e pela liberdade. É a repetição do que a gente já viu na história desde os dias de Caim, de Lameque, de Nironde, de todos, atravessando a civilização humana, chegando até os nossos dias, mas em cada nova geração tem uma horda de idiotas ignorantes que acham que o mundo pode ser o que a ideologia deles disser que é, e eles não têm nenhum compromisso em descobrir o que seja realidade ou verdade, e embarcam porque já tem uma predisposição a gostarem da mentira, a trocarem a mentira pela verdade. Eles entram nas galeras da morte, até que chega do nada, no silêncio, o tsunami. E nesse caso, não foi um grito de guerra, foi um grito por ar. Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Ouvido no mundo inteiro, que começa a suscitar em outros lugares da Terra o mesmo esturro do leão, até então calado, acachapado, mas que se levanta na intrepidez súbita do poder da justiça contra a mentira, contra o abuso, contra a transgressão. E a minha oração é que no nosso país, que se tornou já um exemplo de calamidade universal que está acontecendo no Brasil, o descaso, a indiferença, a falta de alma, de sensibilidade. Nem se fala mais de amor, já se contentaria se não houvesse tanto ódio, nem tanta antipatia, nem tanta raiva, nem tanta ideologia, nem tanta inimizade, nem tanta separação. Já ajudaria, mas ao contrário, o que cresce é o pior de tudo, que vai se acumulando. E eu lhes digo, em nome do Senhor, tão certo quanto Deus é Deus, que isso volta. E o perverso foge sem que ninguém o perceba. Nós já temos sinais dessa construção de pânico. Agora só falta o toque final para que os justos, intrépidos, rosnem como um leão de Judá, grunhindo por justiça, grunhindo por verdade, grunhindo por paz, grunhindo por ar, para nós todos respirarmos. Aí alguém pode pretender me ler de maneira ideológica,
política e você não está olhando para um homem que tem nenhuma ideologia. Minha ideologia, a que eu tenho, é toda do Evangelho, é toda da Escritura, é toda da justiça universal de Deus. É toda do reino de Deus. O reino de Deus é justiça, para que seja um reino de paz e para que produza alegria na unidade de todos aqueles que são objeto da justiça e por isso provam paz e por isso celebram a vida com alegria. Foi isso que Paulo disse, pois o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria. Sem justiça não há paz. E sem o casamento da justiça e da paz, não brota gente alegre em nenhum âmbito da vida. Sem justiça no casamento, não se produz paz e não haverá alegria. Sem justiça nas relações familiares, não haverá paz e nem alegria. Sem justiça em qualquer que seja a relação humana, não haverá paz nem alegria, em qualquer nível, em qualquer instância. Quanto tempo vai demorar para você entender? Será que você vai ter que ser açoitado pela existência para entender que essas não são palavras do Caio, essas são palavras eternas, essas são palavras de verdade e de bom senso, que nunca caíram por terra até o dia de hoje e não cairão por terra pronunciadas pela minha boca também. Senhor Jesus, eu quero te pedir que a profecia dessa sabedoria e que a sabedoria dessa profecia cheguem agora ao coração daqueles atordoados, entorpecidos pela potestade da mentira, do engano, da cegueira, que tem tomado a mente de milhões de pessoas que já não conseguem mais entender, que tem ainda a coragem de dizer que o que eu estou dizendo é esquerdista, quando o que eu estou dizendo é celestial, é do reino de Deus, é de Jesus, é dos céus, é dos profetas, é de Cristo Jesus, é o óbvio eterno. Eu te imploro, Senhor Jesus, que um milagre indescritível opere no silêncio do dia e das madrugadas e coloque o perverso em estado de pânico, de fuga, de fraqueza, de fragilidade, produzida por ele mesmo, contra ele próprio, contra eles próprios. E que pela mesma obra do Espírito Santo, os justos, por mais fracos e solitários que sejam, se levantem com a intrepidez de um leão que rosna, o rusnido da verdade e da justiça. Eu te imploro que seja assim. Eu entrego essa palavra a ti, como tu disseste a Jeremias, que a palavra que saía da boca dele, a palavra que saía de sua boca, tinha o poder de levantar, de derrubar, não pelo poder humano, mas pela repercussão, pela vibração espiritual dessa verdade penetrando em todas as camadas da vida, sem reconhecer distância, sem precisar de visitações presenciais. Ela chega levada pelo vento, pelo inconsciente, pelo sonho. Ela se engendra na alma das pessoas e faz explodir aquilo que ninguém consegue controlar. É o que eu te imploro que aconteça. Em nome de Jesus. Amém.